Olá, turma. Vamos trabalhar hoje um pouco a transformada de Laplace, só que dessa vez vamos trabalhar essa transformada de modo a aplicar ela à resolução de circuitos do tipo RC ou RL, né? Então vamos ver como é que acontece essas aplicações. Ela é bem mais simples do que a gente estava trabalhando para a equação diferencial, que a gente tinha que fazer um monte de substituição, um monte de compêndios, né? Transformar, fazer comparativo algébrico e daí resolver a equação. Ou utilizar fator integrante, ou outros tipos de condições. Vamos utilizar ela por transformada de Laplace, vamos ver que é bem mais simples do que a gente trabalhar ela do modo tradicional do cálculo com equações diferenciais. Então, o que acontece? Vamos ter um circuito e vamos resolver esse circuito de modo a obter a carga em função do tempo t. Tá. Vamos considerar esse circuito que ele tenha uma resistência de 5 ohms e uma capacitância de 50 milifarad e uma voltagem de 60 volts, né? Alimentado por 60 volts, vou ter uma resistência e vou ter uma capacitância de 50 milifarad. Vou ter uma corrente que percorre esse circuito, né? E aqui vou ter uma chave S1. Bom, dessa chave S1 já podemos criar uma condição de contorno, ou seja, essa chave agora está aberta. Quando ela fechar, a corrente vai percorrer o circuito. Então, enquanto a chave estiver aberta, não existe corrente no resistor, não existe corrente no capacitor. Então, não vai haver o quê? Como está resolvendo para carga, a carga nesse circuito, ou seja, a carga nesse capacitor aqui, é nula. Então, já sei que o meu PVI, né? Já de cara, meu problema de valor inicial ou condição de contorno implica que a carga no tempo zero é igual a uma carga zero. Bom, o que isso significa? Significa que quando o circuito for inicialmente fechado, ou seja, no tempo zero, eu tenho zero de carga no circuito. Esse é o meu PVI. A partir disso a gente já consegue ter alguma ideia, alguma condição de como que vamos trabalhar, porque para uma equação de Laplace, né, vamos ser necessários trabalhar com condições de circuito. Bom, vou considerar as leis de malha. A lei de malha, ou lei de Kirchhoff, ele fala que a soma das quedas de tensão em K, em todos os componentes, é igual à tensão de alimentação. Então, no meu resistor, eu vou ter uma queda VR. No meu capacitor, eu vou ter uma queda VC. O que significa isso? A soma da queda de tensão no meu resistor mais a queda de tensão no meu capacitor vai ser igual à tensão de alimentação E, certo? Então eu posso dizer que V de R, né, voltagem no resistor, mais voltagem ou queda no capacitor é igual a tensão de alimentação em função do tempo. Vou mostrar que aqui também tem tempo, né? Tá? Tudo com relação ao tempo. Bom, o que acontece? Queda de tensão no resistor. Como é que a gente obtém a queda de tensão no resistor? Bom, a queda de tensão no resistor, lei de Ohm. Lei de Ohm, ele fala que R, eu vou ter a resistência vezes a corrente, mais esse aqui, ó, lei de Ohm. R vezes I me dá queda de tensão no resistor, ou a tensão no resistor no determinado momento. A voltagem no capacitor, ou queda de tensão no capacitor, nada mais é que a carga, colocar uma carga minúscula, né, porque a transformada de Laplace transforma minúsculas em miúsculas, por capacitância. Isso aqui é igual a tensão de alimentação. Certo? Vamos agora substituir essas coisas aqui, né? Vamos substituir esses elementos. O meu resistor
ele vale 5 ohms. A minha corrente fica aí aqui. A minha carga em função da minha capacitância. Eu sei que a minha carga é o que eu quero obter. E a minha capacitância vale 50 milifarad. Bom, 50 milifarad, ele vai valer menos 1, menos 2, menos 3. Então, vai ser 0,05, né? Farad, né? Eu andei 3 casas. Menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Andei 3 casas aqui, 0,05. Sobre 0,05. Isso aqui vai ser a tensão da alimentação. Nesse caso, 60 volts. Porém, eu sei o seguinte. Eu quero trabalhar com relação à carga, então vou substituir com alguma coisa aqui com relação à minha carga em I. Bom, eu sei, ou sabemos lá do passado, de eletricidade 1 lá, que a corrente nada mais é que uma taxa de variação da carga com relação à taxa de variação de tempo. Então, a corrente nada mais é que a derivada da carga com relação ao tempo. Então, eu só substituo esse aqui, né? Porque esse aqui é lá daquelas pressuposto que carga é igual a quem? Aí, vezes o tempo. Qualquer corrente vezes o tempo obtém a carga. Então, quando eu estou trabalhando com valores infinitesimais, eu posso dizer que a minha taxa de variação de corrente, né? Para a minha corrente, é igual a taxa de variação de carga com relação ao tempo. Então, vou substituir aqui. Vou ter 5 dq dt mais. Aqui é como se eu não tivesse o elemento 1 aqui em cima, então fica 1 dividido por 0,05. 1 dividido por 0,05, você vai ter 20. Aqui, ó, 1 dividido por 0,05, não tem nada aqui, é como se tivesse 1. 1 dividido por 0,05 dá 20. Igual a 60. Posso fazer essa equação desse modo, mas só que eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou deixar ela um pouquinho mais simples, mais fácil. Não é necessário, mas só para deixar ela mais fácil de entender. Eu tenho elementos multiplicativos, 5, 20 e 60. Eu divido todo mundo por 5. Se não quiser, não precisa. Ela vai resolver do mesmo modo. Então, vou dividir 5 e 5, né? Por quê? Porque eu quero só a minha derivada aqui, né? Minha taxa de variação direta. Vai ser dq dt. 5 por 5 cancela, né? dq dt. Mais 20. 20 sobre 5 vai rolar 4, né? 4Q. Isso aqui é igual a 20 sobre 5. 60 sobre 5 vai dar 12. Agora, essa equação diferencial, eu aplico Laplace. Aplico a transformada de Laplace nessa condição. Então, o que vai acontecer? Eu vou aplicar Laplace nela, de ambos os lados, e vamos ver como que ela vai se comportar. Tá? Vamos ver o seguinte. Tem a minha equação, né? Tem a minha equação que eu estou trabalhando lá. Ela vai ter dq dt, certo? Mais 4Q é igual a 12, né? Então, eu vou aplicar Laplace aqui. Vou aplicar Laplace. Eu aplico de um lado, eu aplico do outro, né? É igual a ideia de conceito de equação. O que você faz de um lado numa equação, você faz do outro, na hora que você iguala, né? Ele vai obter um equilíbrio. Bom, a equação é distributiva, né? Então, vai ser distributiva para ambos os termos aqui, né? Vai ser distributiva para esses dois. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter Laplace aplicado em dq dt. Lembrando, né, que como eu estou trabalhando com derivada temporal, né, eu posso dizer que é Q bola, Q ponto. Tá? Laplace aplicado a Q ponto
mais, isso aqui é uma constante, então a constante fica para frente, né? Não me interessa ela como constante, ela fica mais 4. Transformada de Laplace na variável que vai transformar, né? Variável Q, nesse caso. Igual, né? A minha transformada de Laplace no meu elemento 12. Ah, mas 12 pode ser também uma constante. Então ele vem para frente, transformada de Laplace em 1, né? 12 vezes 1, 12. Mas eu considero o fator multiplicativo para cá. Então, vou utilizar aquela primeira transformação lá da transformada de Laplace para um valor que tem uma diferencial. Como que vai ficar isso aqui? Isso aqui vai ficar I, ou vai ficar S. O Qzinho se torna Qzão, né? Porque agora eu vou trabalhar de espaço de tempo para espaço de frequência. Fica Qzão de S, né? Menos Qzão zero, né? Menos o Qzinho do ponto zero. Essa é a transformada. Aqui o Qzinho do ponto zero. Mais 4, né, transformada de Laplace aqui, vai dar Qzão, né? Lembrando que quando você aplica transformada de Laplace numa letrinha Qzinho, ela vai transformar em Qzão. Essa é uma condição de transformação, né? Ela vai transformar itens pequenos para minúsculos, frequência de tempo em frequência, correto? Então é isso que a gente vai utilizar. Isso aqui é igual a 12. Ah, mas 12? Lembra que a transformada de Laplace da primeira aplicação que a gente fez, qual que é a transformada em 1? É 1 sobre S. Essa aqui, ó, transformada de Laplace em 1. Primeiro item da tabela, item 1. Agora eu vou resolver essa transformada, que também é um QDS, para valores relacionados a QDS. Tá? Então o que vai acontecer? Vou transformar ela aqui, vou isolar QDS, né? E vamos ver o que acontece. Vou isolar aqui, né? O que acontece? Vou pôr ele em evidência, né? Primeiro passo, eu já sei lá do meu PVI que quando eu tenho carga no tempo zero, qual que é o valor da carga? É zero. Lá do meu PVI, eu sei que Q0 é igual a zero. Isso aqui é a minha condição do PVI, ó. A gente já colocou, a primeira análise que a gente fez foi essa. Então, beleza, o que aconteceu? Agora eu vou colocar em evidência. Vai ficar o meu QDS aqui para fora. QDS vezes S mais 4, né? Colocar em evidência, ó. O QDS está aqui, o 4 está aqui, o S está aqui, o QDS está aqui. Isso aqui é igual a 12 vezes 1 dá 12, 12 sobre S. Bom, esse termo aqui ele está multiplicando. Ele, obviamente, se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado fazendo o quê? Ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter que QDS, nesse caso aqui, né, nessa condição, é igual a 12. Tem o S ali embaixo, né? Fica S mais 4, né? S mais 4. Essa aqui vem ser a minha equação subsidiária. Eu já resolvi essa equação subsidiária. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar essa resolução. Mas como que eu vou trabalhar essa resolução? Esse elemento aqui, eu vou aplicar frações parciais. Certo? Aqui eu vou aplicar frações parciais. E vamos ver o que vai acontecer quando aplicar as frações parciais. Nesse caso, eu tenho a seguinte condição. Eu tenho que 12 sobre S vezes S mais 4
ela pode ser aberta em frações parciais do seguinte modo, né? Que eu não preciso fazer nenhum trabalho com esse termo aqui de baixo, com o numerador, denominador, né? Não preciso fazer nenhum ajuste. Então, eu já sei que ela pode dividir em fração parcial do seguinte modo. A sobre S mais B sobre S mais 4. Beleza, esse elemento aqui agora, vamos achar quais são os valores de A e B, né, que são os valores de fração parcial. Passa multiplicando, então vou ter 12 igual a sobre S, né? Passou multiplicando S vezes S mais 4 mais B S mais 4, né? Passou, agora ele vai estar dividindo todo mundo, ele passa multiplicando todo mundo. S vezes S mais 4. Bom, esse S com esse S se cancela, esse S mais 4 com esse S mais 4 se cancela. Eu vou ter que 12 é igual a vezes S mais 4 mais B vezes S. O que vai acontecer nessa condição aqui? Eu vou ter dois valores de zero. Ó, S mais 4, ó, se eu vou igualar esse cara a zero e vou igualar esse cara a zero. Eu vou ter duas condições de zero. Para mim zerar essa função, né, valores de zero, então eu vou fazer S mais 4, né, para achar o zero. Ele vai ter que valer menos 4, aqui vai ter que valer zero. Então eu vou fazer as duas condições. Então a primeira, se S for igual a zero. Ó, condição de zero, se quiser lembrar, retorna lá no vídeo anterior, ver o que a gente fez, né? Porque essa primeira condição, quando que vai zerar esse B? Se eu considerar S igual a zero, né, B vezes zero vai zerar esse termo aqui, eu consigo achar outro. Então, S vezes zero. Então, vou ter 12 igual a... Quanto que vale o elemento aqui? O elemento aqui vai valer 0, né? 0 mais 4, mais B vezes 0. Bom, esse aqui vai embora, né? Então, B vezes 0 dá 0, né? 0 mais 4 dá 4. Eu vou ter, nesse caso, 12 igual a 4A. Passa dividindo, eu tenho que A vale, nesse caso, 3. Já achei o primeiro elemento de fração parcial. Vamos considerar a segunda condição. A segunda condição agora vai acontecer, né? Vou resolver essa equação aqui. Quando S for menos 4, né? Porque se eu colocar menos 4 mais 4, zero aqui, né? Então, segunda condição, né? Se S for igual a menos 4. O que vai acontecer? 12 igual a menos 4 mais 4 mais B, né, nesse caso, menos 4 vezes B. Menos 4 mais 4, isso aqui dá 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. Então, vai ficar menos 4. Logo, eu vou ter que 12 é igual a menos 4B. Ou B é igual a 12 dividido por 4, B é igual a menos 3. Então, trabalhando frações parciais, né? Vou substituir nessa minha equação desse lado de cá aqui, né? Eu sei que o meu QDS ele vai ser válido quando eu estiver trabalhando A, vai valer 3 sobre S, mais B, nesse caso, esse B aqui ele é negativo, né? Mais menos 3, né? Sobre quem? 1 sobre S mais 4, né? Que eu fiz a transformação de fração parcial. Agora, para resolver isso aqui, eu vou aplicar a transformada inversa. Eu vou aplicar L é menos 1. Então, vou ter L é menos 1 da minha variável
Qzão ds, né, que está no espaço de frequência, é igual. Esse 3 é uma constante, muda, se torna apenas um fator multiplicativo, né? Então ele fica 3, né? L é menos 1, de 1 sobre S, né? 1 sobre S, mais aqui, menos 3, transformada a menos 1, né? Só que agora aplicada a 1 sobre S mais 4. Agora eu vou pegar a tabela e vou fazer o fator inverso, né? Então, L é menos 1 de Qzão vale Q de T. Certo? L é menos 1, aqui eu tenho 3 multiplicando. Esse aqui é o item 1 da tabela, né? Item 1 da tabela. Ele vale 1 sobre S, né? 1 sobre S ele vale quem? Ele vale 1 mesmo, né? É a transformada inversa, né? Você pegou a tabela de um lado, agora você pega a tabela do outro, né? Então eu sei que quando eu transformei 1, ele vale 1 sobre S, correto? Ó, quando eu fiz 1, elemento 1, ele vale 1 sobre S. Ó, espaço de tempo para espaço de frequência. Agora eu faço espaço de frequência para espaço de tempo. Ó. 1 valeu 1 sobre S, então 1 sobre S vale 1. Só invertir. Então aqui vale 1. Então 3 vezes 1 dá 1. Menos 3, né? Vamos fazer um pequeno compêndio, né, com relação a esse elemento, ver como que ele vai se comportar. O que que acontece? É 1 sobre S mais 4, né? Esse aqui vai ser o item da tabela, se você for olhar, o item 7 da tabela. Então, nesse item 7 da tabela, o que que vai acontecer? Você vai ter lá a tabela, ela vai ter a seguinte formulação, né? Ela tem que L é menos 1, nesse caso aqui, né? L é menos 1. Estou aplicando a 1 sobre S mais 4. Vou aplicar, usa lá o item 7, dá uma observada lá, item 7 da nossa tabela. Esse valor aqui, ó, é mais, beleza, ó. Ele fala lá que é a tabela, ele comenta que eu vou estar trabalhando 1 sobre S menos A, ó. Lembrar que o A é o 4. Então, como é que eu faço esse 4 aqui ser igual a esse cara aqui, ó? Eu faço 1, eu vou fazer transformada inversa menos 1, né? 1 S menos 4. Tá? 1 menos 4. Só fazer essa relação direta aqui. Então, o que que acontece? O meu elemento aqui vem ser menos 4. E ele fala que a transformada vai ser o quê? Ó? Lá no item 7, ele fala que quando vai ter ES menos A, ele vai ser igual a elevado ao elemento A vezes T. Quanto que vale A? A vale menos 4. Certo? Então, o que que acontece? Nesse caso aqui, então, eu vou ter 1, né, quando eu fazer a minha transformada, né? Ele vai valer E elevado a A. A vale menos 4T. Então, eu vou ter que essa transformada, 3 menos 3, E elevado a menos 4T. Essa vai ser as relações de transformação de Laplace. Veja bem. Agora, como exercício, eu deixei para vocês resolverem um circuito para obter a corrente em função de t. Só que agora o circuito de vocês é um circuito do tipo RL. Como dica, a mesma condição, a soma das quedas de tensão no circuito, ó, quando você fechar I, você vai ter E total, vem ser igual a VR
mais VL. Bom, E de T, lembrando que E vale 15, né? E de T. A minha queda de tensão no meu resistor continua sendo R vezes I, lei de Ohm. Minha queda de tensão no indutor é L, que é a indutância, vezes a taxa de variação da corrente com relação ao tempo. Eu já estou pedindo para resolver a corrente. Ó, então, essa aqui já é essa equação aqui, não precisa fazer mais nada. Só substituir os elementos. Essa é a minha dica para vocês. Só substituir os elementos, fazer o que eu fiz análogo, né? Só que daqui eu coloquei ele T pro lado de cá, mas tudo bem. Fazer o arranjo e resolver. Esse seria o exercício para vocês trabalharem, tá? Dúvidas, vou estar no ar com vocês. Fechou?